Legal, bom, pra gente fechar aqui essa parte de CSS Variables, eu acho que você já entendeu o conceito, né, já entrou na sua cabeça, mas pra gente fechar mesmo aqui a nossa proposta inicial do exercício, é a gente fazer o Dark Light Mode, que eu te expliquei que é um caso real legal da gente usar CSS Variables, né? Então, vamos fazer isso, né? Bora finalizar essa aula aqui. Vamos lá, então. A gente tá com o nosso arquivo aqui e o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um pouquinho de JavaScript, mas é tranquilo, é um JavaScript muito simples, tal, que é só pra gente clicar no botão e a gente alterar entre Light e Dark Mode, beleza? A gente já tem as nossas variáveis aqui definidas para o nosso Light Mode, digamos assim. Então a gente precisa fazer para o Dark, certo? E aí, como que a gente faz isso e como que a gente faz para os nossos elementos, né? Dentro da nossa página HTML, trocarem e herdarem as variáveis. Vamos lá. Aqui, então, a gente tem o root, né? E todas essas variáveis aqui vão ser para o Light Mode. Então, eu vou só fazer mais um aqui. E agora a gente vai definir as cores para o nosso Dark Mode, tá? As cores e as outras propriedades, né? E aqui, então, se eu tenho uma base color clara, eu vou fazer ela ficar escura, tá? Porque é o nosso Dark, certo? Então eu vou fazer mais ou menos aqui, assim, estou escolhendo alguma cor aqui arbitrariamente, tal. Pode ser aqui, beleza. A minha base color 2 é o branco, então eu vou fazer exatamente o inverso, mas nem sempre fica bom, isso é uma coisa importante pra gente ter em mente, tá? Mas eu vou fazer o preto aqui então. Se não ficar bom, a gente altera. A minha base color ela não pode ser completamente o preto, então ela tem que ser um tom um pouco mais ameno aqui pra realmente ficar um pouco contrastante com o preto, tá? Eu vou colocar aqui. E o preto eu vou colocar um pouquinho de azul nele para ficar bom também, tá? Porque o nosso cinza lá, o nosso dark aqui, né? Ele não é exatamente... ele tem um pouco de azul, então eu coloquei aqui também, acho que vai ficar interessante. Beleza. A nossa cor primária, ela tem que responder bem em cima da cor azul. Porque se a gente olhar aqui, na verdade a gente acabou usando a primária para hover, né? E para o fundo aqui. Tá, ficou errado, olha só. Aqui nesse fundo não pode ser esse azul, tem que ser a nossa base color. Então ficou errado na aula anterior, talvez você tenha percebido e eu não percebi. Então vamos arrumar isso aqui, o nosso body não vai ser a primary color, ele vai ser a nossa base color. Engraçado que eu me lembro de ter feito isso na aula anterior, talvez no meu arquivo aqui eu fiz alguma coisa, um Ctrl Z, alguma coisa tal. Vamos voltar aqui. E já ficou tudo dark, não era para ter ficado. Por que ficou tudo dark? Deixa eu só comentar isso aqui. Tá, isso aqui é o nosso Light Mode por enquanto, tá? Que agora nem ficou tão bonito assim. Essa shadow aqui tá muito forte. Vamos diminuir ela aqui um pouquinho agora. 3. Tá, ficou mais agradável. Então esse aqui é o nosso Light Mode, certo? Agora a gente está construindo o nosso Dark Mode. Tinha ficado dark lá porque é o seguinte... A gente não definiu em momento algum que isso aqui vai ser o Dark, então isso aqui só continua sendo o nosso root, tá? Mas vamos terminar de definir aqui, depois a gente vai fazer isso. Vamos lá. Definindo as cores primeiro. O nosso Primary Color ele vai ter que funcionar bem em cima desse fundo escuro. Eu acho que esse tom de azul aqui, então, talvez a gente pode deixar ele um pouco mais claro, assim. Beleza. E o Highlight eu acho que vai funcionar bem. Acho que não precisa trocar. A cor inversa, esse aqui é tudo preto, a gente vai colocar tudo branco. As fontes pode deixar a mesma e a sombra eu acho que também pode deixar a mesma, tá? No caso aqui, no nosso light a gente colocou 0.3 para ficar mais amena. Como a gente vai estar num dark mode, eu acho que pode deixar 0.8 mesmo, porque a gente vai precisar que fique mais escuro para fazer alguma diferença. Entende que aqui a gente não está invertendo o preto para o branco, por quê? Porque não tem sombra branca. Pode até ter, mas vai ficar esquisito, vai parecer um neon, um glow e não uma sombra. Então aqui na verdade ao invés de a gente fazer do preto para o branco, a gente faz só um preto mais escuro, né? A gente deixa a transparência deixa menos transparente, digamos assim, tá? Então por isso que a gente não pode seguir essa lógica de que no dark é só inverter tudo que está no light, porque não vai funcionar 100% das vezes. Beleza, como que a gente faz agora para falar que isso aqui é o light, isso aqui é o dark? Muito simples, com classe, tá? Eu vou salvar isso aqui e aqui na frente, então, lembra que eu falei que esse documento root ele é referente, ele se aplica ao elemento raiz, que é o HTML. Então a gente só faz o seguinte, a gente coloca um ponto aqui e chama isso aqui de light. Então a gente está fazendo um acesso ao mesmo elemento, né? A uma classe que está no mesmo elemento. E o mesmo elemento é o root, mas que ele só se aplica ao HTML. Então aqui ó, no snippet até mostra, tá vendo? Root class light. Esse root aqui vai ser a mesma coisa que HTML. Então vai funcionar. E a gente faz a mesma coisa aqui para o ponto
dark. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar isso aqui no nosso HTML, tá? Então a gente vem na nossa tag HTML e a gente coloca aqui a classe, que vai ser a classe inicial. Então se eu quiser iniciar em light, eu coloco aqui light, que isso aqui significa a mesma coisa disso aqui, ó. A gente está então passando todas essas variáveis aqui para esse elemento e todos os elementos HTML dentro dele vão herdar, beleza? Se a gente voltar aqui na nossa web, ó, tá tudo a mesma coisa porque a gente escolheu o light. Só que agora, se eu trocar aqui para dark e salvar, olha só o que acontece. Legal? Bom, então basicamente é isso aqui, tá? O nosso dark light mode já está funcionando. Pra gente finalizar, para fazer isso aqui realmente, olha só, até a cor ali, ó, o azul que a gente escolheu, outro tom de azul mudou, e aí teria que fazer ajustes, lógico, tal, que eu não vou me atentar a isso aqui porque a gente está fazendo um exercício para aprender o conceito, né, tal. Mas beleza, pra gente fazer isso aqui funcionar na prática com um JavaScriptzinho, vamos só fazer isso então para a gente finalizar essa aula e finalizar essa parte de CSS Variables, tá? Para ficar realmente redondinho. Eu vou abrir uma tag de script aqui, beleza? E dentro da nossa tag de script, o que a gente precisa? A gente precisa selecionar o nosso elemento root, que é o HTML. A gente pode selecionar tanto o HTML quanto o root, na verdade, e o nosso botão, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de root. E vou falar então que ela é igual a document.querySelector. A gente pode selecionar a própria pseudoclasse root aqui. Então eu vou fazer pela root mesmo para ficar mais certinho, tá? De acordo aqui com o nosso style, se a gente está usando root aqui, vamos usar root mesmo. Poderia ser o HTML também, a tag HTML aqui e aqui no CSS, mas vamos manter o root. E aí eu vou criar uma var btn para a gente selecionar o nosso botão. E aí então vai ser o único button que tem, então vamos selecionar button. Beleza. E agora a gente adiciona um evento, tá? de clique. Então a gente vai fazer btn.addEventListener, que vai ser do tipo click, que vai executar a seguinte função. E aí nessa função aqui, o que está errado aqui na sintaxe? Btn click function, ficou errado aqui, ó. E tira um. Beleza. Agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que o root ele vai fazer um class list, porque a gente precisa afetar as classes que estão nele. O que a gente quer fazer? A gente quer se tiver dark, a gente quer trocar para light. Se tiver light, a gente quer trocar para dark quando clicar. Simplesmente isso. Então a gente vai fazer um toggle, que o toggle significa que só inverta o que tiver lá. Toggle, isso. E aí a gente passa a classe que a gente quer fazer. E então eu vou fazer um pro light, tá? Que basicamente é o seguinte, se tiver light lá, ele vai remover, tá? O toggle ele adiciona ou remove, tá? Então se tiver light lá, ele vai remover, ou se tiver dark, ele vai adicionar. E a gente repete a mesma coisa agora, só que para dark, que vai fazer o inverso. Se tiver dark lá, ele vai remover, e se tiver light, ele vai... Não, se tiver dark lá... se tiver dark, ele vai remover. E se tiver light, ele vai adicionar dark no lugar. Beleza? Então a gente fez as duas condições aqui. E agora, se tudo deu certo, vai dar certo. Vamos lá ver. Acho que é isso, né? Tá tudo certo aqui. Vamos testar, tá? Então, ó, tá dark aqui, certo? Quando eu clicar, tem que trocar para light. Ei, funcionou! Legal. Olha só. Basicamente é isso, tá? É assim que a gente usa ou usaria CSS Variables numa situação real, tá? E aí, lógico que aí, dependendo do seu projeto, vai ser mais complexo que isso. Você tem que prestar atenção nas variáveis que você vai criar aí certinho e tudo mais, tá? Eu acho que eu não apliquei o body text corretamente aqui. Deixa eu ver aqui. Font family body text, que deveria ser no nosso P. É porque eu apliquei só aqui no body. Vamos colocar lá onde a gente quer, que é no P. Beleza. Só para fechar aqui, né? Nem precisava. Eu já estava quase terminando o vídeo. Não tá pegando. Por que eu fiz? O que eu fiz diferente aqui? Não, tá pegando sim. É o título que é serifado, né? Então, na verdade, eu quero aplicar no H2 o title text. Bruno, por que você está fazendo isso? Não sei, porque eu queria ter feito isso desde o começo. Agora sim, olha só, todas as variáveis aplicadas certinho e tal. Beleza, é isso, tá? A gente finalizou aqui então a nossa parte de CSS Variables. E como eu estava dizendo,
Dependendo do seu projeto, lógico, você vai ter que avaliar melhor quais variáveis você vai usar e tudo mais certinho aqui. Mas é isso, essa é a lógica, esse aqui é um exemplo de aplicação real. Eu estou usando isso aqui no site do Code Designers para fazer o Light Dark Mode aqui da plataforma. Se você já alternou entre Light e Dark Mode, é basicamente a mesma coisa, tem um pouquinho mais de lógica de JavaScript, porque eu preciso manter a escolha que a pessoa fez do Dark ou Light Mode quando ela acessar de novo. Então eu tenho que armazenar isso ali no navegador, tem algumas coisinhas a mais, mas as variáveis funcionam exatamente da mesma maneira que eu fiz aqui nessa aula para você. Eu aplico isso num projeto real, então eu estou te ensinando realmente algo que é do mundo real, que você vai poder usar, tá? Isso aqui, esse tipo de coisa pra gente fazer Dark ou Light Mode, é o mesmo que fosse só uma única paleta de cores, tal. Você vai também aplicar quando você for trabalhar com React ou com Vue ou com qualquer outro framework de CSS, de JavaScript, tá? De front-end, na verdade. Você também pode aplicar isso aqui, talvez você vai querer aplicar isso aqui, porque é uma mão na roda. Se eu quiser trocar a cor do meu projeto inteiro, eu venho aqui e só troco o valor da variável, a cor, a fonte ou qualquer outra coisa. Beleza? Bom, então isso, essas foram as CSS Variables, e na próxima aula a gente vai falar sobre Sass, pra gente então fechar essa parte aqui de CSS, depois que a gente terminar as aulas de Sass, e aí a gente vai entrar no JavaScript, que eu vou te trazer muita coisa fera de JavaScript. Então, te vejo na próxima aula. Valeu!